Graça e paz, povo de Deus, povo querido, povo amado, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um culto online, onde o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você está pronto? Então eu já queria convocar você a convidar a sua família para estar junto com você nesse momento. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, caneta, aleluia, para que a gente possa pregar, para que a gente possa aprender mais da palavra do Senhor nessa noite, amém? O Senhor tem uma palavra para o seu coração, você crê? Então se prepara, gera expectativa aí no seu coração, porque o Senhor vai falar, amém? Queridos, antes de adentrar na palavra, eu queria convocar você para a gente orar. Vamos orar, a Bíblia nos ensina que antes de qualquer coisa, nós devemos estar em oração. Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor para essa noite, amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer, meu Pai, por aquilo que o Senhor irá fazer em nosso meio, nessa noite, em cada vida, em cada família, em cada lar nessa noite. Obrigado, meu Pai, porque se existe alguém aqui com alguma dor, alguma enfermidade, eu já quero orar agora, repreendo em nome de Jesus toda dor, toda enfermidade. Senhor, eu também quero declarar a cura na vida dessas pessoas. Eu quero declarar, Senhor, aqueles que estão abatidos, tristes, que haja alegria do Senhor e que a sua palavra nessa noite seja revelada aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Queridos, esses dias são dias que eu de forma particular estou meditando acerca de algumas coisas, né, espirituais no meu coração, na minha vida espiritual. E uma das coisas que eu tenho mais meditado é que como fazer para se permanecer firme em meio a dias difíceis como esse. O que eu preciso fazer? Qual é a chave que me faz estar firme, estar seguro, amém? Estar em uma posição, em um lugar seguro em Deus, em dias difíceis como estamos vivendo. E eu acho que a maior resposta do Espírito Santo para mim, né, para minha vida, para minha pergunta, para o meu questionamento é saber ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja passando ou pensando ou meditando nessa mesma questão, nessa mesma pergunta. Eu quero dizer para você, se você entender a voz de Deus para esses dias, se você souber ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus para esses dias, eu quero dizer que esses dias não serão dias de derrota, amém? Não vai ser dias difíceis, mas vão ser dias de rompimento para a sua vida. Eu quero dizer para você, se você entender como ouvir, como obedecer a voz de Deus para esse tempo, você irá viver um dos maiores rompimentos do Senhor na tua vida, amém? Então pega a sua Bíblia aí, abra comigo em João capítulo 10 versículo 27, João capítulo 10 versículo 27, amém? Nós vamos aprender um pouco sobre isso, amém? Sobre como ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo, amém? João capítulo 10 versículo 27 diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Querido, aqui está um dos maiores princípios para aqueles que são de fato filhos de Deus. Os filhos de Deus não é aqueles que vão para uma igreja. Os filhos de Deus não são aqueles que vão para uma religião. A Bíblia diz que os filhos de Deus sabem ouvir a voz de Deus e seguem Ele. As verdadeiras ovelhas de Jesus são aquelas que ouvem a voz e seguem. Talvez você que está me ouvindo, você participa de alguma religião, de alguma igreja, né? Já quero deixar aqui o meu abraço, o meu coração, o meu afeto a todos os irmãos da igreja Arpan, amém? Que Deus abençoe vocês, filhos e filhas. Mas também eu quero mandar um abraço para todos que não seguem, que não são membros da nossa igreja, mas nos seguem aí nas redes sociais. Um abraço, um beijo para vocês também, amém? Um grande abraço meu e da pastora.
Mas eu quero dizer para você, talvez você que esteja ouvindo agora, você não é da Arpan, mas você frequenta alguma igreja ou alguma religião. Eu quero dizer, querido, que ser filho de Deus não é apenas ir para uma igreja, ir para uma religião. Ser filho de Deus são aqueles que ouvem a voz do pastor e a seguem. Que pastor, pastor George? O pastor dos pastores, o sumo pastor, aleluia, a voz de Jesus. Eu quero te dizer, querido, que mesmo em dias de caos como esses, o Senhor está falando ao seu coração. Às vezes a gente ora dizendo, Deus, fala comigo. Eu quero te dizer que Deus nunca parou de falar. Ele sempre está falando, seja de forma audível, seja numa impressão, num espírito aqui dentro, seja através da palavra. O Senhor sempre vai falar, o Senhor sempre vai querer se comunicar comigo e com você, querido. A questão é, será que eu e você estamos prontos para ouvir a voz do Senhor? Será que eu e você estamos ouvindo aquilo que o Senhor está falando ao nosso respeito? Então, querido, essa é a questão, esse é o ponto principal. Não é Deus falar, porque Deus está falando. Deus está falando agora mesmo, através da minha vida para você. Se você abre a sua Bíblia, seja lá qual o dia e qual horário for, Deus vai estar falando com você. Se você for orar, Deus vai estar falando também contigo, através da sua oração. A questão é, será que você está pronto? Será que você está disponível para ouvir a voz do Senhor? Às vezes, querido, né, eu e a pastora, a gente passa o dia todo juntos. Mas quando chega a noite, eu deito na minha cama e aí estou pronto para dormir, a pastora está do meu lado, me chamando para conversar. Eu acho que você que é mulher que está me ouvindo, talvez você se identifica também com isso, né? Porque as mulheres, ou a maioria delas, tende a conversar na hora que vai dormir. E eu acho interessante, querido, que às vezes eu estou ali querendo dormir, eu digo, amor, vamos conversar amanhã. Passamos o dia todo juntos, mas você não falou e vai falar logo agora. E ela sempre diz, passamos os dias juntos, mas eu quero falar com você, eu quero conversar. E naquele momento, mesmo com sono, eu preciso me debruçar, né, os meus ouvidos para ouvir ela, para saber o que é que ela tem a falar, a dizer. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não é só Deus querer falar contigo, não é só Deus ter desejo de falar ao seu coração. Eu quero te dizer, muito mais importante, né? Ou talvez uma das coisas também importante do que Deus falar é você ouvir, é você se debruçar, inclinar, melhor dizendo, inclinar os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem a falar o que Deus quer falar ao seu respeito. Amém, querida? Então, esses são dias que o Senhor está falando. Esses são dias que o Senhor está comunicando coisas ao nosso coração. Ou talvez até já comunicou, e agora a esperança e a expectativa do coração de Deus é que você cumpra aquilo que Ele já falou ao seu respeito. Amém? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, não precisa abrir, mas anote. Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Veja que Jesus está na porta, Ele está batendo, Ele está fazendo tudo para estar junto, para estar ali batendo. Mas olha o que Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Perceba, querido, que a ideia aqui, o ponto principal aqui não é só bater na porta. É preciso também, se alguém quiser e ouvir, querido, amém? Então acho que a chave aqui está no ouvir. A chave aqui não está apenas no Deus falar. Será que Deus está falando? Deixa Deus falar comigo, Deus. Não, mas é você ouvir. Porque, querido, você precisa ouvir o que o Senhor, o que o seu Deus, o que o seu Pai tem ao seu respeito. Aleluia? E eu quero te dizer que para isso acontecer, você precisa estar em intimidade com Ele. Porque às vezes a gente quer que Deus fale, às vezes a gente quer que Deus libere uma palavra, às vezes a gente tende a querer que Deus fale coisas poderosas ao nosso coração, mas a gente não quer a responsabilidade
Amém? Então eu quero te dizer que para que Deus possa falar coisas grandes, é preciso também uma busca da sua parte. É preciso de intimidade. Eu acho que um diálogo, querido, uma conversa, uma intimidade, né, profunda, só acontece com intimidade. Como eu falei, quando eu estou deitado na cama, já pronto para dormir, a pastora vem, me chama, a pastora Dani vem e me chama para conversar. Por quê? Porque ela quer ter intimidade comigo, ela quer falar coisas do coração dela, às vezes até segredos, quer compartilhar segredos comigo, e eu preciso estar atento àquilo que ela tem para falar comigo. Eu quero te dizer, o Senhor está querendo comunicar segredos do coração dele ao seu coração. Amém? Então se prepara, porque esses são dias propícios, são dias certos, são dias bem objetivos, aonde o Senhor está falando ao coração dos seus filhos. E eu quero te convocar, eu quero te motivar, te chacoalhar aí, para que você possa se atentar, inclinar aos seus ouvidos ao que o Senhor está falando ao seu respeito nesses dias. Aleluia. Então, em Gênesis, eu quero que você abra comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9 em diante. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde você está, Adão? E Adão respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Então escuta aqui, querido, aqui está uma passagem que, se a gente for estudar bem profundo, né, num profundo mesmo, a gente vai tirar várias lições para a nossa vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, o que eu quero que você atente agora nessa noite para alguns pontos aqui que eu quero falar com você. Primeiro é que o Senhor, a Bíblia fala que Deus descia todas as tardes para ter uma comunhão com Adão. Todos os dias Deus descia e falava, conversava com Adão. Adão tinha intimidade com Deus. Mas no momento que Adão peca, a mesma voz que Adão tinha intimidade, a mesma voz que trazia descanso, a mesma voz que trazia conforto, a mesma voz que trazia paz para Adão, foi a mesma voz que deixou ele com medo. Foi a mesma voz que trouxe medo para o coração de Adão. A questão aqui, querido, não é a voz de Deus. Entenda isso. Não é o que Deus está falando, não é o que Deus está comunicando, não é a voz dele, mas é o nosso coração para receber essa voz. Entenda que quando Adão estava em intimidade, em consagração, quando Adão estava ali em intimidade com o Senhor, a voz do Senhor para Adão era uma voz de paz, era uma voz de direções, era uma voz de consolo. Mas no momento que Adão peca, no momento que Adão se afasta de Deus, a mesma voz que trazia paz, agora é a voz que traz medo. Então deixa eu dizer uma coisa, às vezes, querido, tem gente que diz: não, pastor, é porque Deus é um Deus mau, é que Deus faz, coloca doença, Deus que faz isso, Deus que é aquilo. Querido, a questão não é o que Deus está fazendo, mas é o que você está percebendo de Deus, é o que você está ouvindo dele, é o filtro que está entre a voz de Deus e o seu coração. Eu quero dizer, querido, que o caráter de Deus é um caráter bom. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus maravilhoso, é um Pai justo, aleluia. Ele sempre vai querer dar o melhor para os seus filhos. A questão é: será que os filhos de Deus estão disponíveis para receber isso? Será que os filhos estão disponíveis para ouvir e entender a voz do Senhor teu Deus? Então deixa eu dizer uma coisa nessa noite para você: não é só Deus falar, você precisa também querer ouvir. Aleluia? Então você precisa querer ouvir. Eu queria que você anotasse isso aí. Se você está acompanhando pela Bíblia, pelo caderno, anotando no caderno, anota aí: eu preciso querer ouvir.
Amém? Eu acho que é uma das chaves mais importantes para a intimidade com Deus. É uma das chaves mais importantes para trazer um rompimento em nossa vida. Rompimento do medo, rompimento da angústia, do desespero. Aleluia, é entender, é ouvir a voz do Senhor, é entender o que Deus está falando. Porque quando você, querido, entende o que Deus está falando, quando você entende o que o Senhor está falando ao seu respeito, não vai trazer medo, não vai trazer angústia, não vai trazer desespero. Agora, se Deus está falando e você não está entendendo, você não está conseguindo receber ou ouvir, né? Não está sabendo ouvir a voz do Senhor teu Deus, você vai ouvir as noticiários do jornal, por exemplo. O jornal vai falar para você o que você deve fazer. E muitas vezes vai trazer medo, vai trazer angústia, desespero. Amém? Então, você precisa ouvir. A minha pergunta é: a minha pergunta é: o que estão dizendo ao seu respeito nesses dias? O que é que você está ouvindo nesses dias? Amém? Quem é que está dizendo que você não vai conseguir avançar? Quem é que está dizendo que você não vai conseguir passar por esses dias difíceis com vitória na mão? Quem é que disse que o coronavírus vai alcançar a sua família? Né? Porque eu quero dizer para você, uma coisa eu sei: quem está dizendo essas coisas não é Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. E a palavra para o teu coração é: você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Então, se nós somos o que a Bíblia diz, né? Nós podemos o que a Bíblia diz, nós temos o que a Bíblia diz, então nós somos mais que vencedores. Somos curados, somos prósperos. Aleluia! Nós precisamos, querido, tomar posse daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Precisamos, pela fé, pegar, agarrar o que Deus tem para nós nesses dias. Amém? Então, abra comigo em Marcos capítulo 4. Aleluia? Então, primeiro passo: Deus está falando. Segundo, eu preciso ouvir e entender o que Deus está falando. Terceiro, eu preciso crer, aleluia, no que Deus está falando. Então, minha ministração, querido, vai ser bem objetiva, bem rápida, para trazer para você esses 3 princípios. 3 princípios de rompimento para a tua vida. Aleluia, se você entender esses 3 princípios, você vai ter um rompimento na tua vida. Amém? Primeiro, entender que Deus é bom e Ele fala, Ele direciona, Ele está querendo falar comigo e com você, Ele está querendo se comunicar comigo e com você. Segundo princípio é que eu preciso também ouvir o que Ele está falando. Eu preciso querer ouvir o que Deus quer comunicar ao meu respeito. E o terceiro princípio é crer no que Ele está falando para mim. Porque não adianta Ele falar, não adianta você ouvir e você não acreditar. Amém? Então você precisa crer. Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante. Marcos 4, 35 e diante. Vai dizer assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que enchia o barco. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre um almofado. E despertaram, acordaram Jesus, dizendo: Mestre, não se importa que iremos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. O vento o aquietou e o mar parou, e houve grande bonança. No versículo 40, disse-lhes: Por que sois homens de pequena fé? Veja o que esse momento, querido, eu quero te ensinar algo. Jesus, na margem, antes de entrar no rio, antes de entrar no mar, já tinha dito para eles: passaremos para outra margem, passaremos para o outro lado.
Querido, aqueles homens entram no barco, Jesus vai lá, eu acredito que Jesus estava cansado, e ele começa a dormir no barco. E o vento forte vem, as grandes ondas também chegam, começa a encher o barco, e aparentemente, naturalmente, tudo indicava que eles iriam afundar e provavelmente morrer, naturalmente falando. Mas aqueles homens ficaram desesperados, porque justamente eles olharam para o natural. Aqueles homens ficaram desesperados e com medo, porque eles olharam para a informação da circunstância, a informação da situação. O que a circunstância estava dizendo? Dizendo para eles: você não vai conseguir. Dizendo para eles: você vai morrer. Dizendo para eles: o barco vai afundar. Então aqueles homens, eles inclinaram os ouvidos dele para ouvir a circunstância, para ouvir a situação. Então eles acordam Jesus desesperado por causa daquela situação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus acorda, ele repreende o vento, ele repreende o mar, ele olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé. A minha pergunta é: o que a situação está dizendo ao seu respeito nesses dias? O que a circunstância está dizendo? Quem é que está dizendo que você não vai avançar? Quem é que está dizendo que você vai parar? Quem é que está dizendo que você não pode? Quem é que está dizendo que você não vai prosperar? Eu quero te dizer, querido, não importa a voz da circunstância, não importa a voz da situação, não importa a voz da mídia, da televisão dizendo o que está acontecendo. Eu quero te dizer, querido, se você ouvir a voz de Deus, se você entender o que Ele está querendo dizer e comunicar ao seu coração, se você crê naquilo que ele está falando, você irá viver dias extraordinários, mesmo em meio ao caos, porque a palavra de Deus nos garante que passaremos pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque mal algum irá chegar à nossa tenda. 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque quem nos guia não é a situação, quem nos guia não é a circunstância, quem nos guia não é a televisão, a mídia. Ei, quem guia a mim, quem guia você é a voz do nosso pastor, é a voz do nosso Deus. E a Bíblia diz que quando Ele nos guia por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Aleluia. Então eu quero declarar na sua vida, eu quero profetizar que são dias, não dias de caos, não dias difíceis, de temor, de medo na sua vida, mas são dias de águas tranquilas, são dias de pastos verdejantes. Você que está me ouvindo agora, abra o seu coração, começa a acreditar, a crer nessa palavra, porque você vai viver, mesmo em dias difíceis, você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai viver águas tranquilas. Você sabe o que é águas tranquilas? Paz, querido, paz na sua alma, paz, dias de paz na sua alma. O sentimento de medo vai cair por terra. O sentimento, na verdade, o sentimento de medo, eu declaro caindo por terra agora mesmo, em nome de Jesus, e trazendo o sentimento de paz dentro de você, o shalom de Deus dentro de você. Aleluia. Águas tranquilas, ou pastos verdejantes, né? Ele fala a respeito de provisão e prosperidade. Aleluia. É alimento para sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito. Ei, você não vai ser abandonado. Você não é você não está abandonado. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta abandonar um filho, mas o Senhor jamais esquecerá de você. Aleluia. Então recebe essa palavra nessa noite, e para que a gente possa já entrar, se encaminhar para o fim, abra comigo em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava,
E eis que fez um reboliço. Os ossos se achegavam, cada osso para o seu osso. Aqui, querido, se você for ler Ezequiel capítulo 37 todo, e eu quero te motivar a você ler, tá bom? O Ezequiel todo, o capítulo todo, 37. Aqui está falando que Deus, pelo Espírito, leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Coloque Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Querido, eu sei que talvez você está me ouvindo, você está se sentindo como Ezequiel, no meio de vale de ossos secos, no meio de um lugar de morte. Você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída. Você está se sentindo no meio de um vale morto, um vale de ossos secos, como se não tivesse uma luz no fim do túnel. Eu quero falar para você agora. Eu quero que você, de forma profética, pelo Espírito, comece a ouvir o som das coisas sendo colocadas no lugar. Você que está com a sua vida toda perturbada, você que está com a sua vida toda de cabeça para baixo, eu quero declarar, em nome de Jesus, a voz do Senhor na sua vida. Você vai ouvir claramente a voz do Senhor, para ser guiada pelo Espírito. E eu declaro que assim como foi com Ezequiel, assim também será com você. Você vai parar de ouvir condenação nos seus ouvidos. Você vai parar de ouvir o medo nos seus ouvidos. Você vai parar de ouvir a circunstância no seu ouvido. E você agora vai começar a ouvir o som das coisas sendo colocadas no lugar. A Bíblia diz que Ezequiel ouviu o som dos ossos se mexendo e um osso colando no outro osso. E quando você for terminar de ler o Ezequiel 37, você vai ver que aquele vale de ossos secos se transforma em um vale de um grande exército vivo. Amém? Eu quero dizer, na sua vida, a área que está morta, a área que está seca, a área que você não está conseguindo ver saída, eu declaro em nome de Jesus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai ouvir a voz do Senhor. E essa área vai se tornar, vai trazer vida novamente sobre essa área. Essa área vai parar de estar como um vale de ossos secos. Você vai ser como Ezequiel. Você vai profetizar, você vai falar, vai declarar vida. Aleluia, vai declarar a palavra do Senhor sobre aquela situação. E eu declaro em nome de Jesus que aquilo que estava morto vai tornar a viver. Aquilo que estava seco vai tornar a ter vida em sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, querido, eu declaro o rompimento de Deus na sua vida nesses dias. Eu declaro que você vai viver coisas sobrenaturais que você nunca viveu. Eu declaro que você vai ter experiências sobrenaturais que você nunca teve. Aleluia, que você nunca se experimentou. Porque você vai saber que Deus está falando contigo. Você vai saber ouvir a voz do Senhor. E você vai saber obedecer. Você vai crer naquilo que Deus está falando. 3 princípios para o rompimento da sua vida. O rompimento do natural para o sobrenatural. Aleluia. Você não vai ser como aquele povo, como os discípulos num barco que teve medo, né, que acordou o mestre porque estava com medo. Não. Você vai ser como Jesus. Você, em meio à situação, ventos fortes, né, o mar revolto, em meio à situação, você vai conseguir dormir como Jesus dormiu. Aleluia. Falando de forma trazendo um paralelo para a sua vida, eu estou dizendo que no meio de dias difíceis você não vai ter medo, não vai temer, não vai ficar desesperado, mas você vai ter paz, você vai ter descanso em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe, você crê nessa palavra? Eu declaro então, querido, esses dias são dias proféticos, são dias que você vai ouvir a voz, são dias que você vai ser guiado pela voz. Amém? Então eu queria falar para você que está ouvindo agora essa ministração e você não tem uma aliança com Deus, você ainda não fez uma aliança com o Senhor, você
não entregou a sua vida a Ele, ou talvez já fez uma aliança, já entregou, só que você andou desviado. Então eu quero fazer 2 convites. Primeiro é para você que ainda não fez uma aliança com Deus. Segundo é para você que estava longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te chamar, eu quero te convidar a você orar junto comigo agora. Aleluia! Você que ainda não fez uma aliança, fazer agora, nessa noite, nesse momento, uma aliança com o Senhor teu Deus. Você que estava afastado, voltar novamente aos caminhos do Senhor. Aleluia! Pastor, é possível? É. Mesmo aqui em casa, sim. Porque eu posso não estar te vendo, mas o Senhor está vendo você. Então quero te convidar. Você que quer fazer essa oração, quer voltar para Jesus, ou quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a orar comigo. Amém? Então fecha teus olhos, coloca as mãos no teu coração e diz assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. E escreve meu nome no livro da vida e me guia a toda a eternidade. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus eu quero orar agora por essa pessoa, esse homem, mulher, menino, menina, idoso, idosa, que fez essa oração agora, Pai. Eu posso não estar vendo, mas o Senhor está. E a minha oração é que a sua mão possa ser estendida até ele agora. Toca na vida dele, Senhor. Transforma a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, completa a obra do Senhor na vida dessa pessoa. E eu declaro que não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vai cumprir o teu projeto, o teu propósito aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar também, querido, a você que ainda não está inscrito nesse canal. Se inscreve aí no nosso canal. Curta aí dá um joinha, tá bom? Nessa ministração. Compartilha. Agora mesmo, quando acabar, compartilha aí nas tuas redes sociais, no teu Instagram, no teu Facebook, amém? No teu WhatsApp, tá bom? Porque você fazendo isso, dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, você vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas, ao nosso canal ser mais visível, amém? E mais pessoas ser alcançadas por essa palavra, amém? Então eu quero dizer para você que Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora, amém? Eu quero que você coloque o seu pedido aí de oração no seu coração. Ora agora comigo, coloca diante do Senhor, amém? Eu quero dizer, querido, que Deus, Ele está aqui, mas também está aí na tua casa. Ele pode sim tocar na tua vida e transformar a tua história agora, amém? Então vamos colocar agora, coloca os pedidos diante do Senhor, fale a Ele o que você precisa e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por esse momento, por cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu quero liberar a tua bênção sobre essa pessoa, sobre a casa, sobre o lar, sobre a família dela. Pai, eu posso não estar ouvindo agora cada pedido, cada necessidade dos teus filhos, mas o Senhor está. Então aqueles que precisam de cura, libera a cura agora em nome de Jesus. Aqueles que precisam de provisão, em nome de Jesus, que haja provisão. Que aqueles que precisam de mudança, libertação, que haja agora em nome de Jesus. Seja lá qual for o pedido, meu Pai, e a necessidade, a minha oração é que o Senhor possa atendê-los, é que o Senhor possa manifestar. E desde já eu te agradeço, porque os teus ouvidos estão inclinados às nossas orações, ao nosso clamor. Obrigado, Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.